Olá pessoal, vamos tentar entender o que aconteceu nessa derrota ridícula do Flamengo para o Independente Del Valle pela Libertadores, né? Primeiro, eu até acho que alguns erros do Domenech. O primeiro foi dele ter começado o jogo com o Diego. O Diego não é um jogador para começar de titular. Ele é para entrar no decorrer dos jogos, com o Flamengo ganhando e tudo bem. Mas entrar com ele de titular lá na altitude não achei acertado não. Inclusive, eu até coloquei no Twitter, acho que poderia ter feito meio de campo com o Thiago Maia e o Ilharão na frente da zaga e o Gerson com mais liberdade. E com a Arrascaeta e Everton Ribeiro e Gabigol, igual ele entrou. Entendeu? Porque um time super bem treinado, igual o Independente Del Valle, jogando na altitude. A gente tinha que primeiro organizar lá atrás e depois pensar lá na frente. Não ser retranqueiro, nada disso. Mas com o Arão e com o Thiago Maia, a gente ia ter um poder de marcação maior e, consequentemente, sair mais para o contra-ataque. A gente poderia ficar mais com a bola, acredito eu. Tá? Agora, outro erro também grave do Domenech foi querer marcar a saída de bola do Independente Del Valle. Para você marcar a saída de bola pressão, igual a gente fazia ano passado, igual se tentou fazer esse ano em alguns jogos do Brasileirão, tem que ter um entrosamento muito grande. Não é simplesmente adiantar os jogadores. Tem que ter uma sincronia de marcação. Por exemplo, se o Arrascaeta apertou o lado esquerdo, né? O Everton Ribeiro tem que encostar lá na direita. E isso não estava acontecendo. Estou dando um exemplo desses dois jogadores, mas aconteceu com todos. O time muito sem sincronização. E marcação é sincronização. Não adianta um jogador pressionar o homem da bola se os outros jogadores deixam os adversários livres. Ele pressiona o homem da bola, o que está com a bola tem várias opções de passe, ele toca e não adiantou nada essa marcação-pressão. Então a marcação-pressão só faz sentido quando ela é muito bem treinada, né? E isso não aconteceu ontem. Foi o Flamengo tentando sair marcando o Independente Del Valle, um time com um preparo físico que está melhor do que o nosso, por incrível que pareça. Eles começaram a treinar depois. Jogando na altitude, o Domenech adiantou o time todo. E o que foi pior para mim é que a linha defensiva não subia. Isso que eu não entendi nada. Então ficava um buraco no meio de campo, que o Independente Del Valle conseguia quebrar muito fácil a primeira linha de marcação do Flamengo ali, a pressão na bola, que não existiu pressão na bola, a suposta, né? Porque os jogadores também não tiveram empenho nenhum. Então o Del Valle saía com muita facilidade lá de trás e a linha defensiva, ao invés de estar próxima ao resto do time, estava lá atrás. Então criava um buraco no meio de campo. E esse buraco no meio de campo, o Independente Del Valle sempre tinha superioridade numérica. Então eles sempre chegavam atacando com mais jogadores do que a gente defendendo. E foi patético, foi triste ver o Ilharão, o próprio Gerson, o Diego se arrastando, correndo atrás do adversário. Quando um time, os meio-campistas de um time, estão correndo, sempre correndo atrás do adversário, é porque a marcação está errada. Se a marcação estiver encaixada, estiver bem treinada, você não tem que correr atrás de ninguém. Você vai estar na frente do seu adversário. Quando você está sempre atrás do adversário, correndo atrás dele, é porque a marcação está errada. Então, para mim, um grande erro do Domenech foi querer começar um jogo lá na altitude, querer marcar em cima, essa pressão. E as linhas, né, a defesa muito longe do resto do time. Então criou esse buraco aí no meio de campo que o Del Valle soube aproveitar muito bem. Só que a gente não pode só colocar a culpa no Domenech. Ele tem parcela de culpa? Tem. Agora, os jogadores, todos, sem exceção, eles não correram. Ah, porque estava na altitude? Cara, mas não é só altitude. Altitude você corre, você cansa mais rápido, mas você consegue correr. E o que se viu ontem foi um desrespeito à camisa do Flamengo. Não é porque eles ganharam praticamente tudo ano passado, né? Brasileiro, Libertadores, da forma que foi, fantástica e tudo mais, jogando sempre bem, de que agora isso vai bastar. Ninguém ganha jogo com nome, sabe? Ninguém ganha jogo com nome, porque
eu sou o Gabigol, eu sou o artilheiro, eu sou Everton Ribeiro, eu sou o Ilharão, isso aí ficou no passado. Esporte de alto rendimento, o que você fez ontem não interessa. Interessa o que você faz hoje, tá? Então 2019 ficou na história? Ficou. Mas esses jogadores têm que botar o pezinho no chão e cair na real, que agora nós estamos em 2020. E todo mundo vai querer ganhar do Flamengo, justamente pelo ano que a gente teve, né, em 2019. Então eu acredito que a falha do Domenech teve agora. A gente não pode só criticar o técnico. Eu acho que grande parte da culpa são dos jogadores. Você vê o time, teve um gol do Independente Del Valle que o cara foi o segundo gol, se não me engano. O lateral direito cruzou em diagonal o campo todinho, ganhou 3 divididas do Flamengo. Se não me engano foi do Gerson, do Ilharão e do outro que eu não estou lembrado agora. Ele ganhou 3 divididas, recebeu a bola e chutou lá no ângulo lá. Quer dizer, não pode acontecer isso. Aí é vontade do jogador em campo. A parte técnica é outro problema grave do Flamengo, desde o do isolamento lá da pandemia. Desde quando o time voltou esse ano contra os jogos do Fluminense, a parte técnica está horrível. Entendeu? É um lance ou outro que eles acertam. Então, tem que fazer um trabalho aí com eles, conversar. Acho que a diretoria tem que cobrar sim, entendeu? O jogador é funcionário do clube, tem que render, igual qualquer empresa. Se o trabalhador não está rendendo, o patrão tem que cobrar. Isso não é problema nenhum. E ver se tem algum jogador insatisfeito, não quer ficar mais no Flamengo, quer ser vendido, tchau, vai embora. O Flamengo tem reposição para isso. E mesmo se não tiver, ficar com um jogador que está fazendo corpo mole, não adianta. Tá? Então foi vergonhoso ontem. Espero que contra o Barcelona, que vai jogar ao nível do mar, né, em Quito, lá é no nível do mar, é Guayaquil. Espero que jogue bem ou pelo menos ganhe, porque não dá para jogar a culpa só na altitude não. Palmeiras jogou numa altitude maior e ganhou. Tudo bem que o adversário do Palmeiras era mais fraco, mas ganhou, correu, entendeu? O que a gente sempre esperou do jogador do Flamengo é que corra. Lógico que a gente quer jogador bons também na parte técnica, mas tem que correr. E o que se viu ontem foi inadmissível, foi péssimo, foi vergonhoso. Se continuar assim, entendeu? Vai estar jogando tudo que se construiu em 2019 fora, porque ficar tomando goleada aí na Libertadores para time do Equador, não dá, né? Por melhor que seja e tal, mas não pode perder para um time, não pode perder de 5-0 igual foi. Então vamos esperar o próximo, eu acho que ainda é cedo para cogitar a demissão do Domenech, além do mais pelo nosso calendário que é de 3 jogos a cada 4 dias, né? Mas ele está muito mal mesmo. Vamos esperar, eu acho que esperar o jogo contra o Barcelona para ver como é que o time vai se comportar, como é que o Domenech vai se comportar, como é que os jogadores vão se comportar. Tem que primeiro ter uma mudança de postura dos jogadores, entendeu? E jogador não tem que gostar ou não gostar de técnico, tem que fazer o que é pedido. E aqui no Brasil tem essa cultura de que os jogadores não compraram a ideia do técnico. Não existe isso. Tem que fazer o que é mandado. A função deles é fazer o que o treinador manda, entendeu? Eles tiveram uma relação muito boa com o Jorge Jesus, foi um casamento por massa, foi uma simbiose perfeita, mas passou. O Jorge Jesus está no Benfica e a gente continuou aqui, tá? Então, acho que a diretoria tem que cobrar isso e falar com os jogadores rasgados. Não tem que Gabigol sair nervosinho do jogo, o Marcos Braz abraça, dá beijinho, não. O Marcos Braz tinha que ter feito o Gabriel voltar naquele jogo lá que ele não quis ficar para treinar com os reservas, né? Depois do jogo eles dão uma corridinha. Ele se recusou, a atitude correta do Marcos Braz não era consolar nem nada não, era mandar ele voltar. É uma ordem, era uma ordem da comissão técnica. E ele não cumpriu. Então ninguém está acima do Flamengo, nem de nada. Se começar esse jogo de vaidade lá, nós vamos afundar, infelizmente. Tá? Então, voltando a falar do jogo de ontem, o Domenech é culpado pela derrota. E, na minha opinião, os jogadores são culpados pela goleada. Porque tem que correr dentro de campo. Por pior que esteja na cabeça deles lá o trabalho do treinador, mas tem que corresponder dentro de campo, cara. Tem que correr, entendeu? Espero que eles reflitam, espero que esse jogo tenha sido
um marco na virada de postura do Flamengo, em todos os sentidos, da parte da comissão técnica, dos jogadores e da diretoria. Espero que eles esqueçam 2019, que eles sentem, façam uma reunião sincera, se cobrem, porque a gente viu ontem o Flamengo tomando de 5-0 e os jogadores, a impressão que dava é que não estava nem aí, não estava chateado, nem nada. Então vamos torcer para que o próximo jogo da Libertadores o Flamengo faça um jogo melhor para não se complicar na classificação. Valeu, abraço.